Há uma palavra, composta por apenas 4 letras, que Jesus compartilhou em segredo com seus discípulos mais próximos. Um nome tão carregado de poder que, ao ser pronunciado, fazia as forças ocultas que regem nosso mundo estremecerem e se calarem. Hoje, bilhões de pessoas rezam, oram e seguem seus caminhos espirituais, mas pouquíssimas delas conhecem ou ousam dizer esse nome. Por qual motivo? Porque algo, ou alguém, não deseja que você o descubra. Nas próximas explicações, vou apresentar provas históricas concretas e fatos que resistem a questionamentos. Vou revelar o que foi deliberadamente omitido dos evangelhos oficiais e ensinar como articular o nome que os antigos gnósticos consideravam a chave para a liberdade. Mas antes, reflita comigo. Você já parou para pensar por que Jesus foi crucificado? Não foi apenas por se declarar o Messias. Foi por ter transmitido esse nome aos seus seguidores, um nome que conferia autoridade sobre as forças invisíveis que governam este mundo. Documentos descobertos em 1945, em Nag el-Mahdi, no Egito, enterrados por mais de 1.600 anos, confirmam uma verdade surpreendente. Jesus ensinava um conhecimento secreto, um nome secreto, e esse nome é formado por 4 letras. Se você está preparado para conhecer uma verdade que a maioria ignora, acompanhe até o fim. Depois disso, sua visão da realidade nunca mais será a mesma. Comecemos pelo mais evidente. Por que ninguém sabe o verdadeiro nome de Deus? Você conhece o nome de inúmeras pessoas, marcas, empresas e celebridades. Mas quando se trata do Criador do Universo, usamos apenas títulos: Deus, Senhor, Pai. Essas não são palavras que identificam, são designações genéricas. Imagine se eu chegasse até você e dissesse: hoje, meu nome é homem. Você perguntaria, naturalmente, não. Qual é o seu nome de verdade? É exatamente isso. A Bíblia hebraica menciona o nome autêntico de Deus nada menos que 6.828 vezes. Sim, quase 7.000 ocorrências. Esse nome aparece como 4 letras hebraicas, YOD, Re, VAV, Re. Os estudiosos o chamam de tetragrama, do grego tetra, 4, e grama, letras. Porém, o mais intrigante é que a pronúncia original foi sistematicamente apagada da história. Por volta do século III a.C., os judeus começaram a evitar pronunciar esse nome. O motivo? O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aqui surge uma pergunta: por que Deus daria um nome e depois proibiria seu uso? Será que a interpretação correta não seria evitar usá-lo de maneira desrespeitosa, e não simplesmente silenciá-lo? Na tradição judaica, quando os escribas se deparavam com o tetragrama durante a leitura das Escrituras, substituíam-no por Adonai, Senhor, ou Elohim, Deus. Com o passar do tempo, a pronúncia original se perdeu. O que restou foi um mistério. Os maçoretas, escribas judeus dos séculos VII ao X, adicionaram as vogais de Adonai às consoantes do tetragrama, criando uma pronúncia artificial e incorreta. Mais tarde, tradutores latinos transformaram essa versão distorcida em Jeová. No entanto, linguistas e especialistas em Bíblia concordam, a pronúncia original era Yahvé. Mas por que isso é relevante? Porque, nas culturas antigas do Oriente Médio, conhecer o nome de algo ou alguém significava ter poder sobre ele. Textos mágicos egípcios e gregos estão repletos de encantamentos que invocam variações de Yahvé, como Yaô, Iaê ou Iaoé. Esses documentos, datados dos séculos II e III depois de Cristo, mostram que os praticantes de magia acreditavam que pronunciar o tetragrama concedia domínio sobre espíritos, demônios e forças ocultas. Aqui surge uma questão perturbadora: por que um nome seria tão poderoso a ponto de uma civilização inteira decidir nunca mais dizê-lo? A resposta vai além do simples nome de Deus. Esse é o nome que revela a estrutura oculta da realidade, o nome que desafia os verdadeiros governantes deste mundo. Os textos gnósticos encontrados em Nag el-Mahdi, 52 manuscritos sagrados escondidos no deserto, revelam uma verdade chocante: Jesus ensinou esse nome apenas aos seus discípulos mais próximos, não às multidões. Ele o compartilhou com um círculo restrito, aqueles que estavam preparados para receber o conhecimento proibido, o saber que libertaria a humanidade das correntes invisíveis.
E esses escritos afirmam algo ainda mais surpreendente: o mundo em que vivemos não foi criado pelo Deus Supremo. Foi moldado por forças inferiores, entidades que os gnósticos chamavam de arcontes, os governantes das trevas. E o nome de 4 letras, Yahvé, era a ferramenta para neutralizá-los. Para compreender como isso funciona, precisamos primeiro entender quem são os arcontes. Você provavelmente nunca ouviu falar deles, mas, segundo os documentos de 1945, eles são os verdadeiros controladores deste planeta. Na cosmologia gnóstica, preservada em textos como o Apócrifo de João e o Hipóstase dos Arcontes, os arcontes são seres espirituais que criaram e dominam o mundo material. Eles não são humanos, não possuem forma física, mas manipulam a percepção da realidade humana. A palavra arconte vem do grego archon, que significa governante, magistrado ou aquele que comanda. Mas o que realmente causa arrepios é a descrição dessas entidades nos textos gnósticos: seres com cabeças de animais, leões, serpentes, aves de rapina, que comandam 7 esferas planetárias entre a Terra e o reino da luz verdadeira. Cada arconte possui um nome, e o mais assustador é que alguns desses nomes são os mesmos usados no Antigo Testamento para se referir a Deus. Os 7 principais arcontes são chamados de Aldabaoth, Iaô, Sabaoth, Adonaios, Astafaios, Elaios e Oraios. Perceba: Iaô, Sabaoth, Adonaios. Esses são termos que aparecem na Bíblia como nomes divinos: Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, Adonai, Senhor. Os gnósticos afirmavam que os nomes de Deus no Antigo Testamento eram, na verdade, nomes de arcontes. Isso não é coincidência. É uma revelação. Vamos mais a fundo. O líder dos arcontes é Yaldabaoth, também conhecido como Saclas, o tolo, ou Samael, o cego. Ele é descrito como uma criatura com cabeça de leão e corpo de serpente. E aqui está o ponto mais impactante: Yaldabaoth é frequentemente identificado nos textos gnósticos como o Deus do Antigo Testamento, o Deus ciumento e irado que exigia sacrifícios de sangue. Os gnósticos acreditavam que o verdadeiro Deus, o Pai transcendente revelado por Jesus, está além deste mundo material. E agora chegamos ao cerne da questão. Segundo os manuscritos de Nag Hammadi, os arcontes criaram este mundo como uma prisão para aprisionar as centelhas de luz, nossas almas, em corpos físicos. Eles nos mantêm cativos por meio da ignorância, do medo da morte e do julgamento, dos desejos materiais e da adoração a falsos deuses, que nada mais são do que os próprios arcontes disfarçados. Para manter esse controle, eles ocultaram o verdadeiro nome do Deus Supremo. Mas Jesus veio para romper esse ciclo. Nos textos gnósticos, ele não é apenas o Filho de Deus. Ele é o revelador, aquele que desceu do reino além dos arcontes para ensinar à humanidade como escapar dessa prisão. E a ferramenta dessa libertação é o nome verdadeiro. O Evangelho de Tomé, também encontrado em Nag Hammadi, reforça essa ideia. É o próprio portão. Pratique a conexão direta, sem filtros, sem dogmas, sem interpretações alheias. A verdade não precisa de tradutores. Prática 5. Desperte a gnose. A palavra gnose significa conhecimento direto, não intelectual, mas experiencial. Não se trata de acreditar em algo, mas de saber por meio da vivência. Os gnósticos ensinavam que a iluminação vem quando você reconhece sua verdadeira natureza, uma centelha divina aprisionada neste mundo material. Medite sobre isso. Pergunte a si mesmo: quem sou eu além deste corpo? De onde vim antes de nascer? Para onde irei após a morte? Essas perguntas não são filosóficas, são chaves para romper a ilusão arcontica. Agora, vamos aprofundar o que acontece quando você aplica essas práticas. Primeiro, sua percepção muda. Você começa a enxergar as estruturas de controle ao seu redor não como naturais, mas como artificiais. A propaganda, o consumismo, o medo disseminado pela mídia, as hierarquias religiosas e políticas, tudo isso se revela como parte do mesmo sistema de dominação. Você deixa de ser um espectador passivo e se torna um observador crítico. Segundo, sua energia se realinha. Em vez de direcionar sua devoção para intermediários ou deuses genéricos, você a canaliza diretamente para a fonte suprema.
Isso não significa rejeitar toda forma de espiritualidade organizada, mas sim reconhecer que nenhuma instituição tem o monopólio do divino. Você se torna autossuficiente em sua jornada espiritual. Terceiro, você desenvolve imunidade à manipulação. Os arcontes, segundo os textos gnósticos, se alimentam do medo, da dúvida e da submissão. Quando você pronuncia o nome verdadeiro com consciência, você corta o suprimento energético deles. É como se você desligasse a tomada de uma máquina que se alimentava da sua ignorância. O medo perde força, a dúvida se dissipa, e a submissão se transforma em autonomia. Mas há um detalhe crucial: o nome não é uma fórmula mágica. Ele não funciona como um encantamento vazio. Sua eficácia depende da intenção. Quando você diz Yahvé, não está apenas emitindo sons, está ativando uma frequência que ressoa com o divino dentro de você. É por isso que os gnósticos enfatizavam a pronúncia correta e a visualização. Cada letra, cada som, carrega uma carga energética específica. O Iod representa o ponto de origem, a centelha divina. O Re simboliza a expansão, o sopro de vida. O Val é a conexão entre o céu e a terra. E o segundo Re completa o ciclo, manifestando a plenitude. Os arcontes sabem disso. Por isso, ao longo da história, tentaram distorcer ou suprimir o nome. No judaísmo, o tetragrama, YHWH, foi considerado tão sagrado que sua pronúncia foi proibida, substituída por Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome. No cristianismo, a tradução para o grego e depois para o latim apagou ainda mais sua sonoridade original. E nas religiões modernas, o nome foi reduzido a um título genérico, sem força vibratória. Mas aqui está a ironia: quanto mais tentam esconder, mais evidente se torna a verdade. O nome verdadeiro está gravado em textos antigos, em tradições orais, em símbolos esquecidos. Ele sempre esteve lá, esperando para ser redescoberto. E quando você o encontra, algo dentro de você reconhece. Não é uma crença, é um despertar. Então, como aplicar isso na prática? Comece pequeno. Reserve alguns minutos do seu dia para pronunciar o nome em silêncio, com atenção plena. Sinta cada sílaba vibrar em seu corpo. Visualize a luz divina se expandindo dentro de você, afastando as sombras. Não espere resultados imediatos. A transformação é gradual, como o amanhecer que começa com um leve brilho no horizonte. E se surgirem dúvidas? Se alguém disser que isso é heresia, blasfêmia ou perigoso? Lembre-se, o medo é a ferramenta dos arcontes. A verdade não precisa de permissão para ser verdadeira. Você não está desafiando Deus, está desafiando aqueles que se colocaram entre você e Ele. Por fim, entenda que essa não é uma jornada solitária. Os gnósticos falavam de uma comunidade de despertos, pessoas que, como você, reconheceram a prisão e buscaram a libertação. Você não está sozinho. Mesmo que não veja outros ao seu redor, saiba que há aqueles que, em silêncio, também pronunciam o nome verdadeiro e sentem sua vibração ecoar no universo. A escolha é sua. Você pode continuar repetindo títulos genéricos, alimentando o sistema que o mantém aprisionado. Ou pode dar o primeiro passo em direção à liberdade, pronunciando o nome que sempre foi seu por direito. A chave está em suas mãos. O que você fará com ela? O templo não é feito de pedra, mas de consciência. Ele se ergue dentro de você no exato momento em que reconhece sua verdadeira essência. E o nome? O nome é a chave que abre suas portas. Não uma chave qualquer, mas aquela forjada no fogo da gnose, capaz de desativar os mecanismos de controle que operam nas sombras. A prática é simples, mas exige disciplina. 5 minutos por dia são suficientes para começar. 5 minutos de silêncio, de respiração consciente, de pronúncia do nome com intenção. Não se trata de ritual vazio, mas de um ato de rebelião espiritual. Cada vez que você o faz, uma fissura se abre no sistema arcontigo, e a luz da verdade começa a vazar. Os gnósticos sabiam, a libertação não é um ato solitário. Ela é coletiva, como ondas que se espalham pelo oceano. Quanto mais pessoas despertam, mais fraco se torna o domínio dos arcontes.
Mas aqui reside a sabedoria, nem todos estão prontos. Não desperdice o conhecimento com aqueles que ainda dormem profundamente, cujos olhos permanecem fechados pela ilusão. Jesus advertiu: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Compartilhe com quem já sente o chamado, com quem já percebe as rachaduras da matriz. Quando você pronuncia o nome e a palavra sagrada com consciência, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser uma marionete nas mãos dos arcontes. Sua identidade se transforma. Onde antes havia medo, surge coragem. Onde havia dúvida, nasce certeza. Você deixa de ser um pecador para se reconhecer como centelha de vida, filho ou filha do Supremo. De ignorante, passa a conhecedor. De controlado, torna-se soberano. Agora, o desafio: hoje, antes de dormir, encontre um lugar onde ninguém o interrompa. Feche os olhos. Respire fundo, 3 vezes, sentindo o ar preencher seus pulmões e depois deixá-los. Então, em voz baixa ou em pensamento, invoque o divino e pronuncie a palavra. Diga: eu reconheço seu nome verdadeiro. Eu reconheço minha verdadeira natureza de centelha. Os arcontes não têm poder sobre mim. Eu sou livre. Sinta a vibração dessas palavras. Observe como seu corpo reage. Talvez um calor, um formigamento, uma sensação de expansão. Não descarte as mudanças sutis na sua percepção. Elas são sinais de que algo profundo está se movendo. Nos próximos dias, fique atento. Sonhos, sincronicidades, encontros inesperados, tudo pode ser parte do processo. Este é apenas o começo. Há camadas mais profundas do conhecimento gnóstico que revelam como os arcontes manipulam seus sonhos, o verdadeiro significado do batismo gnóstico, as práticas ocultas dos discípulos de Jesus e como identificar se você é uma centelha antiga reencarnada. Se quiser continuar essa jornada, prepare-se. O que vem a seguir vai além do que você imagina. Você agora detém um conhecimento que bilhões desconhecem, o nome de 4 letras e a palavra sagrada. Os arcontes tremem quando esse nome é pronunciado com intenção e consciência. Você não é mais um escravo espiritual ignorante. Você é um ser desperto. E lembre-se, a maior vitória dos arcontes é convencer você de que eles não existem. Mas agora você sabe. Você tem um nome. Você tem a chave. A liberdade está em suas mãos. Espalhe esse conhecimento com sabedoria. Até o próximo passo.